Fala, nação rubro-negra! Respira fundo. Eu sei. A cabeça tá quente, o coração tá apertado. Perder um Fla-Flu já é ruim por natureza. Agora, perder jogando o que a gente jogou e ainda ter que lidar com essa bomba sobre o Pedro na coletiva pós-jogo é teste pra cardíaco, meus amigos. Hoje, a gente precisa de uma conversa séria. O Felipe Luiz abriu o jogo na coletiva depois dessa derrota de 2-1 pro Fluminense. E olha, ele não fugiu das perguntas, não. Falou sobre as falhas do time, defendeu a molecada da base e o principal, deu o papo reto sobre a situação do Pedro para a final da Libertadores contra o Palmeiras, dia 29. Será que o nosso artilheiro vai pro jogo? Será que é blefe? E o João Vitor, vilão ou vítima? Fica comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai destrinchar cada vírgula do que o Felipe falou e projetar o que vai ser desse time na final. Já chega esmagando esse like para tentar tirar essa zica, se inscreve no canal se não for inscrito e bora pro vídeo. Primeiro vamos tirar o elefante da sala, o jogo de ontem. Gente, o que foi aquele primeiro tempo do Flamengo? O Felipe Luiz foi muito sincero. Ele admitiu que o time teve um primeiro tempo muito ruim. Ele usou a expressão tecnicamente abaixo. E vamos combinar, abaixo foi elogio. O time parecia irreconhecível, errando passes simples, com dificuldade de sair jogando. O Felipe negou que tenha faltado atitude. Ele disse, com todas as letras, ânimo e atitude não foi. Os jogadores estavam correndo, executando tudo que pedia na fase defensiva. O problema, segundo ele, foi técnico. E aí eu te pergunto, você concorda? Pareceu falta de vontade ou foi só um dia em que nada deu certo tecnicamente? Porque, quando a bola não rola redonda, parece que o adversário quer mais, né? Mas o Mister garantiu que o plano estava sendo seguido. E claro, a gente precisa falar sobre os gols. O garoto João Vitor falhou? Falhou. Ficou marcado nos lances. A torcida, com razão, fica brava na hora. Mas aí, entra a postura do treinador. Muita gente esperava que o Felipe Luiz fosse chegar ali e dizer erros acontecem, mas ele foi além. Ele foi um escudo para o garoto. Ele disse, os meninos vão errar, é normal. Ele lembrou que o Flamengo vem jogando a vida em todos os jogos, lutando pela liderança desde a primeira rodada, e que não teve tempo para dar rodagem e minutos para os garotos antes. Ele assumiu a responsa. Dei os minutos quando pude dar. E mais importante, ele disse que não tem medo de colocar o moleque de novo. Falou que a diferença entre os titulares e os meninos é grande, mas que confira em quem entra. Isso é gestão de grupo, galera. Queimar um zagueiro da base agora, às vésperas de uma final de Libertadores, seria um tiro no pé. O Felipe Luiz está blindando o elenco. Agora, o assunto que está tirando o sono de flamenguista. Pedro, a lesão na coxa esquerda. O Felipe Luiz foi questionado sobre a presença dele na final contra o Palmeiras e a resposta foi preocupante, mas com uma pontinha de esperança. Ele disse, é uma lesão muscular que é difícil. Quando o técnico usa a palavra difícil, a gente já gela. Ele comparou até com lesão de braço, dizendo que incomoda. Mas preste atenção no que ele disse depois. Vou esperar até a véspera, e que ele não esteja no campo, acredito que ele possa estar. O que isso significa? Significa que o Flamengo vai levar essa dúvida até o último segundo, até o vestiário do dia 29. O Felipe não descartou o Pedro, mas deixou claro que a gravidade existe. Isso abre um debate gigantesco aqui. E se o Pedro não jogar? A gente viu que o ataque sofreu ontem. Sem o Pedro, muda toda a característica. O Felipe Luiz vai ter que tirar um coelho do Cartola. Ou a gente vai de Bruno Henrique improvisado. Eu fico pensando, será que isso também não é um pouco de estratégia? Deixar o Abel Ferreira do lado de lá confuso, sem saber se prepara o time para o Pedro ou para um ataque mais móvel? No futebol, tudo é possível. Mas que a situação clínica é delicada, o próprio Felipe admitiu. E falando em montar o time sem o Pedro, vamos brincar de treinador aqui um pouco? Porque não é só trocar 6 por meia dúzia. Se o Pedro não joga, o Flamengo muda de personalidade. Com o Pedro, a gente tem o pivô, a parede, o cara que segura a bola pro Arrascaeta chegar batendo. Sem ele, o que sobra? O Gabigol. Mas o Gabi não é esse cara de ficar parado entre os zagueiros do Palmeiras. O Gabi gosta de movimentação, de sair da área, de tabelar. E isso muda tudo. Se o Felipe Luiz optar pelo Gabigol, o meio de campo vai ter que aproximar mais. O Arrascaeta e o De La Cruz, se estiverem 100%, vão ter que pisar na área o tempo todo, porque não vai ter aquela referência fixa lá na frente. E tem a opção do Bruno Henrique de falso 9, que a gente já viu funcionar em outros tempos. É velocidade pura nas costas da zaga do Palmeiras, que joga com a linha alta.
Imaginem o Gustavo Gomes tendo que correr atrás do BH na velocidade. É uma arma interessante. Então não é só quem entra, é como a gente joga. O Filipe Luís tem a mente brilhante. Ele jogou na Europa, ele sabe disso. A minha aposta? Se o Pedro não for, o time fica mais rápido, mas perde na bola aérea. E contra o Palmeiras, bola aérea é crucial. É uma sinuca de bico, amigos. Faltam poucos dias. O Filipe Luís disse uma frase que resume tudo. Para jogar bola, tem que estar fino. Contra o Fluminense, não estava fino. Contra o Palmeiras, vai ter que estar fino. Ele não criticou o planejamento, não jogou a culpa na diretoria, nem nos jogadores. Ele tá chamando a responsa para ele e tentando manter o ambiente blindado. Ele sabe que se o time entrar com a moral baixa por causa desse clássico, o Palmeiras atropela. A gente tem dia 29, é o jogo da vida. Com Pedro ou sem Pedro. Com a molecada ou com os veteranos. O Felipe confia no elenco e a gente, como torcida, tem que jogar junto. O Filipe Luís agiu certo em blindar o João Vitor? E sobre o Pedro? Você acredita num milagre pra final? Ou acha que o Felipe já tem que montar o time sem ele? Comenta aqui embaixo, eu vou ler tudo. O clima é de apreensão, mas a gente é Flamengo e Flamengo cresce na dificuldade. Não esquece de deixar um like pra fortalecer, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tá desesperado roendo as unhas e se inscreve no canal. Qualquer novidade sobre a coxa do Pedro, eu trago aqui correndo pra vocês. Saudações rubro-negras! Tamo junto até o fim! Fui!